Olá, turma! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula nossa. E aí, nessa aula, a gente vai continuar um pouco sobre ligações químicas. Entenderam o vídeo passado? Tudo tranquilo para vocês? Se não tiver, pode rever. Pode agora, ainda bem, consultar o seu professor do ao vivo. Então, agora a gente tem essa possibilidade. E também tentar formas de me contactar. Pode falar aqui nos comentários que eu posso tentar ajudar vocês, de verdade. Estou à disposição para ajudar vocês. E a gente vai continuar ligações químicas. A gente vai dar continuidade a ligações químicas, basicamente falando sobre estrutura. Existem dois tipos de estrutura. Essa daqui, eu vou escrever para vocês, que essa é a estrutura de Lewis. Vou botar aqui, ó, Lewis, assim que se escreve. Então tá lá, ó, Lewis, com W, né? Então, primeiro a gente vai ver a estrutura de Lewis, para a gente dar uma olhada como funciona. Então, na estrutura de Lewis, nesse caso, eu vou ter esse cara como exemplo, CH4. Na estrutura de Lewis, na estrutura eletrônica, mostrando os elétrons, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter lá, a gente pode colocar aqui, fazer anotações, o total de elétrons que a gente vai ter. Então, vou marcar aqui em vermelho mesmo. O hidrogênio na camada de valência tem um elétron, cada hidrogênio vai ter um, então, e cada carbono tem 4 elétrons. Esse pontinho está muito pequeno, né? Vamos aumentar esse pontinho. Os elétrons estão mostrados. Fórmula eletrônica de Lewis, os elétrons estão lá mostrados. Seria mais ou menos assim. Então, carbono, eu tenho lá 4 elétrons na camada de valência, porque ele está na família 4A, para ajudar a gente a lembrar disso, né? E cada hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Eu lembro para vocês que o carbono, para se estabilizar, para ficar estável, ele tem que ficar, a gente vai lembrar disso, ele vai ter que ficar com 8 elétrons na camada de valência. E hidrogênio, para se estabilizar, ele tem que ficar com 2 elétrons na camada de valência. Ou seja, se o hidrogênio tem que ficar com 2, ele já tem 1. Ele precisa só de mais um elétron, de mais uma ligação. Se o carbono tem 4, precisa ficar com 8, ele precisa de outros 4. Precisa fazer 4 ligações. Aí aqui no metano, CH4, o que a gente tem é o seguinte, eu tenho 4 hidrogênios e um carbono. Ou seja, eu vou ter ali, nesse caso, que fazer 4 ligações para o carbono e uma para cada hidrogênio. Então, vai ficar assim. Uma ligação que eu fiz para esse carbono. Agora, esse carbono está fazendo aí uma ligação e está com 5 elétrons. Esse hidrogênio daqui de cima já tá com 2 elétrons, já está estável. Não preciso mais mexer nele. Faço outra ligação. Agora esse carbono daqui está com 6 elétrons, o hidrogênio já está estável. Acho que vocês entenderam a parte do hidrogênio. Esse carbono está com 7 e agora o carbono está com 8. Ele fez 4 ligações. A gente está mostrando essas ligações aí. Então, montar a estrutura é mais ou menos dessa forma. E a gente vai aprender muito sobre isso hoje. Só que aí tem outra parte. Essa parte daqui voltando aqui para CH4, né? Um outro exemplo, uma outra parte, deixa eu só apagar isso que ficou do slide passado. Os desenhos. E aí que é isso daqui. Essa parte daqui, de novo, eu tenho CH4, só que agora eu vou montar não em fórmula de Lewis, mostrando os elétrons, e só com traços ligando esses elementos. Então, carbono e hidrogênio, quando eu represento assim, um traço, significa que eu tenho um elétron em cada ponta, ou seja, eu tenho um par de elétrons sendo compartilhado entre esses elementos. Lembrando que aqui eu estou compartilhando elétron, que essa é a ligação covalente. A gente está falando de ligação covalente, de estrutura para compostos moleculares. A gente falou já lá no ano passado que quem era molecular e quem tinha ligação covalente. Então, quando eu tenho esse traço aí, significa que cada elétron vai estar em uma das pontas. A gente pode entender assim, ou seja, que eu vou ter um elétron aqui e um elétron aqui. Ou seja, o carbono tinha 4, né, no total, agora passou a ficar com 5. Faço mais uma ligação, carbono passou a ficar com 6, compartilhando. Nossa mãe, isso aqui está meio torto, né? Vamos prezar pela boa qualidade do desenho. E agora o carbono passa a ficar com 7 e 8 elétrons. Então, essa daqui, se a gente fosse analisar, se ele pedisse uma fórmula, não a eletrônica, mas uma fórmula estrutural, seria assim que a gente ia indicar. Mais para frente, a gente vai ver que
Essa diferença é bem marcada. Qual é o mais comum de ser usado? Assim, não tem o mais comum de ser usado mesmo, não. Normalmente, pedem para vocês colocarem fórmula estrutural em prova, se for colocar. Mas os dois acabam sendo pedidos, exigidos, principalmente para vocês de nono ano, acabam sendo pedidos os dois. De Lewis, fórmula eletrônica, os elétrons aparecendo, e estrutural, seria dessa maneira aqui, com esses traços. E aí, deixa eu só passar o slide, então. Passa, e chegamos a esse ponto. Vou apagar o desenho que estava do anterior, para a gente ver o NF3. No NF3, eu vou colocar primeiro a fórmula de Lewis, fórmula eletrônica. Na fórmula eletrônica, a gente vai ter que ver o seguinte: quantos elétrons, a gente tem que marcar os elétrons, né? Quantos elétrons tem em cada elemento. Então, o nitrogênio está na família 5A. Na camada de valência, então, o nitrogênio vai ter lá 5 elétrons. E o flúor está na família 7A. Na camada de valência, então, cada flúor vai ter 7 elétrons dessa maneira. Ah, foi mal ali, foi mal que esse elétron ali está meio jogado, mas não tem problema. A ideia é só ver que tem 7, né? Então, 7, vamos escrevendo. Demora, né? Foi mal. E 7 para esse flúor. Vocês já sabem que tem 7 nesse flúor, que eu não preciso botar as 7 bolinhas. Vou botar só uma bolinha aqui, vocês vão entender por que dessa uma bolinha. Já viu ali nos outros porque 7, né? Aqui eu vou ter que compartilhar elétron, concorda comigo? Então, quantos elétrons eu vou ter que compartilhar? Para o nitrogênio, que tem 5 elétrons na camada de valência, precisa chegar a 8. Ele precisa compartilhar, então, outros 3 elétrons, mais 3 elétrons para chegar a 8. E cada flúor que tem 7 elétrons, precisa de mais um só para chegar a 8. Então, seria mais ou menos uma coisa assim. Eu vou pegar um elétron do nitrogênio e compartilhar com o flúor. Agora o nitrogênio passou a ficar com 6 e o flúor, esse daqui com 8, já está estável. Só um ponto que eu acabei não citando, é bom a gente sempre ter em mente quem é o elemento central, né? Igual no caso do CH4, o central era o C. O central normalmente tem a menor quantidade. No NF3, o central que está no meio é o N. Então todas as ligações vão derivar, vão para o nitrogênio mesmo. E aí, faço mais uma ligação. Esse nitrogênio agora passou a ficar com 7 elétrons. Esses dois flúores estão estáveis. Com 7, esses dois estão. E faço mais uma, ficou estável. Só para lembrar, aqui o flúor está com 8 elétrons. Tinha 7, passou a ficar com 8. Só não coloquei ali por questão de tempo, senão ia ficar passando muito tempo botando elétron ali. E aí a gente pode botar na fórmula de Lewis já foi, mas na fórmula estrutural. Seria algo mais ou menos dessa linha aqui. Então, a gente já viu na outra vez que cada traço vai indicar um compartilhamento de elétron. Então, seria assim, ó, um elétron compartilhado do nitrogênio, 2 elétrons compartilhados do nitrogênio, 3 compartilhados do nitrogênio. O nitrogênio precisa fazer essas 3 ligações e cada flúor precisa fazer uma. Está lá, é dessa maneira que ficaria. Na próxima, deixa eu só apagar logo os desenhos desse, para não ir para o próximo. Aí na próxima já vai ser um pouquinho mais diferente. SO2. No caso do SO2, prestem muita atenção para a gente ver o seguinte. No caso do SO2, o central é o enxofre, S. Concordam? Vejam maneira, H2O, central é o oxigênio. E outros tantos exemplos. O NF3 central era o N que a gente acabou de ver. Foi a última coisa que a gente viu. No SO2, prestem atenção no seguinte. Todos os elementos aí, tem 6 elétrons na camada de valência. Então, pelo que a gente acabou de ver, pelo que a gente está vendo, quantos elétrons a mais o enxofre precisa? Se ele tem 6, de 2. Isso vale para todo mundo, para o oxigênio e para os 2 oxigênios ali no caso, né? Se cada elemento precisa de 2 elétrons, aí vai ter um problema para a gente montar essa estrutura. Porque, olha qual é o problema que eu estou falando. Cada elemento precisa de 2 elétrons. Quando eu monto assim, enxofre e oxigênio. Compartilhei um elétron, compartilhei outro elétron. Tá, beleza, os elétrons foram compartilhados. Agora que eu fiz esses 2 compartilhamentos, o oxigênio passou a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Só que o enxofre também passou a ficar com 8 elétrons na camada de valência. Já está estável. Ou seja, ele já está estável antes de se ligar com esse oxigênio,
que não está estável. Está só com 6 elétrons na camada de valência e precisa estar dentro, precisa estar ligado, porque se está lá SO2, significa que eu tenho 2 oxigênios ligados ao enxofre. Eu não posso ter só um. E aí vem a ideia da ligação covalente dativa, antigamente que era citado, ou atualmente a gente cita como ligação coordenada. O que acontece? Esse enxofre já está estável e ele é o central, ele é quem fica no meio. Esse oxigênio precisa de 2 elétrons, certo? Ele precisa ficar com 2 elétrons a mais. O que acontece aqui, o que rola aqui é o seguinte, deixa eu marcar aqui. O que acontece é que esse par de elétrons, vou marcar aqui em vermelho, esse par de elétrons de enxofre aqui, a gente vai passar a apagá-lo. Por que eu estou apagando ali? Porque ele não vai passar a pertencer só ao enxofre. Ele vai ser emprestado também para o oxigênio. Então vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Elétron, deixa eu marcar aqui em verdinho para vocês acompanharem. Então, elétron e elétron. Não tinham 2 aqui, são esses 2 mesmos elétrons. E ligação. Olha o que aconteceu. São os elétrons do enxofre. Só que agora o oxigênio passou a ficar com quantos elétrons? Que vão estar emprestados para o oxigênio também. O oxigênio passou a ficar com 6 em preto, 7 e 8 em verde. E o enxofre, esse em vermelho não existe mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo está estável. Como a gente representa isso? Vou apagar só esse desenho para ver no próximo slide. Como a gente representa isso? Então, o próximo slide é com esses dois, de novo. Então, a gente vai lembrar, a gente tinha uma dupla ligação para cá, ou seja, 2 ligações para cá, e uma ligação para cá. Essa é uma maneira da gente representar. Antigamente, a ligação dativa entendia-se que era assim, ó, S, dupla O, e aí tinha uma coisa que era desse jeito, ó, indicando um par de elétron, né? Um traço desse vai indicar um par de elétron, só que o par de elétron estava assim, ó, com uma seta para isso. Se você olhar essa estrutura aqui, hoje em dia a IUPAC considera como incorreta, mas é comum que ainda apareça em alguns lugares, dessa maneira que a gente vai ver. E aí, a partir disso, eu vou ter o SO3. O que vai mudar no SO3? Pensem bem. Bom, no SO2, eu tinha 2 oxigênios só. No SO3 vão ter 3 oxigênios. Só que aí o problema vai estar um pouquinho maior, mas já que você já acabou de ver esse outro caso, você vai tirar de letra. Vai ser assim, compartilhei 2 elétrons, o enxofre central, do enxofre, e o enxofre passou a ficar com 8. Ele não pode ficar com 10, com 12. Você não vai quebrar o octeto, né? Vai passar do octeto. Esse enxofre está com 8, esse oxigênio está com 8, estão estáveis. Só que esses dois não. Aqui eu posso fazer liga os 2 oxigênios? Não, porque você não vai estar ligando ao central, ele não vai estar fazendo parte da estrutura global do SO3, né? Vai ser meio que um SO separado e 2 oxigênios separados também. Então, esses 4 elementos químicos têm que ficar juntos, ligados, né? Para isso, esse precisa de 2 elétrons, esse precisa de 2. Mesma coisa, né? Você está vendo aqui que esses dois têm 2 pares de elétrons. Esse enxofre tem 2 pares de elétrons. Então, ó, vou fingir que esse par aqui passou a não existir e vou compartilhar esse par com oxigênio. Então, esse par é compartilhado com oxigênio. Quantos elétrons o oxigênio passou agora a ficar? 8, 6 dele, 7 e 8. E agora, compartilhando esse daqui também com oxigênio, esse oxigênio passa a ficar com 8. E o enxofre também está com 8. Acredita em mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons. É o que o enxofre está. Então, o nome disso é ligação covalente coordenada, né? Coordenada. Que é o novo nome de dar. Antigamente se dava como nome de ligação covalente dativa. Última coisa para a gente ver seria a estrutura disso na fórmula estrutural, né? Aquela lá seria de Lewis, e fórmula estrutural seria mais ou menos com essa cara. Se você quisesse considerar geometria molecular, assunto que a gente vai ver, já seria assim, ó, na real. Aí está diferente disso, porque
as ligações não estão aqui em 180 graus, nesse caso, tá diferente a angulação, está um pouquinho mais para baixo. Isso levando em consideração a geometria molecular, que é tema das próximas aulas que a gente vai ter. Então, até as próximas. Aproveitem a aula ao vivo. A aula ao vivo é importante para caramba para vocês. Eu acho que faltava isso. Vocês estavam há muito tempo sem ter contato fisicamente com o professor. Aproveitem esse momento com o professor, tirem suas dúvidas, interajam com o professor. É importante interagir também. Quarentena, época de pandemia, a gente interagir com pessoas, senão a gente vai ficar doido. Valeu, tchau, tchau.